Estou com Danilo Moliterno aqui ao meu lado, porque a gente vai seguir nessa dobradinha, olhando lá para o exterior, olhando aqui para o Brasil. Temos nessa semana super quarta, ou seja, teremos decisões do Banco Central dos Estados Unidos, decisão do Banco Central aqui do Brasil com relação à taxa de juros. O que já está nesse momento precificado pelo mercado, Danilo? Primeira super quarta de 2026. Pois é, bem lembrado. Em uma palavra, manutenção. Vamos começar falando dos Estados Unidos, depois a gente fala um pouquinho de Brasil. Até cronologicamente, sai primeiro a decisão do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. A gente pode esperar a manutenção da taxa de juros americana, que hoje está no intervalo entre 3,5% e 3,75% e vem de 3 cortes consecutivos. Então, os dirigentes do Fed fizeram essa redução na taxa de juros nas últimas 3 reuniões, mas agora acham que precisam de mais dados sobre inflação e sobre, especialmente, mercado de trabalho para pensar em novas reduções. E aí, Carol, com relação a essa divulgação que a gente tem do Fed, talvez mais importante até do que a gente olhar a decisão, qual será, é importante a gente olhar a comunicação que vem depois. Exato. Exatamente, porque a gente vai ter fala de Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano do Fed, isso numa sequência de acontecimentos bastante importantes para a política monetária norte-americana, porque a gente vê o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subir bastante o tom com relação a Jerome Powell, fazer críticas duras e pedir essa queda do juro. A gente até relembra, trouxe aqui, talvez o cume dessa pressão que a gente teve é o fato de ser levado para a justiça toda a investigação com relação à reforma do Banco Central americano, que foi tido como mais uma pressão de Donald Trump e seu governo contra o Banco Central, de maneira a forçá-lo a reduzir esses juros. Essa interpretação feita pelo próprio presidente do Banco Central. Exatamente. Vale lembrar aquele comunicado que ele faz, algo que foge até do usual que estamos acostumados, Sim. mas diante da abertura dessa investigação, o próprio presidente do Banco Central dos Estados Unidos trazaria uma resposta a essa ação do governo Trump. Uma defesa importante que ele faz. Olha, isso é uma pressão e a gente não vai reduzir o juro, não vamos tomar decisões não técnicas com base nesse tipo de pressão. Muito importante, então, a gente ficar de olho nas palavras de Jerome Powell, que concede a sua clássica entrevista após a divulgação desse dado. Um pouquinho de Brasil agora? Bora, vamos lá. Esperar também manutenção, com a clara diferença de que eles têm um juro a 3% e a nossa taxa de juro está em 15% ao ano. Mas, ao menos nesta primeira reunião de 2026, a gente pode esperar essa taxa de 15% ao ano sendo mantida. E, mais uma vez, vale a gente mencionar que é importante, talvez mais importante do que a gente ficar de olho na divulgação da taxa de juro no comunicado, porque há uma grande expectativa por parte do mercado financeiro de que os cortes de juros em 2026 se iniciem em março. Então, se espera um sinal muito claro, tanto no comunicado que sai logo após a divulgação, quanto na ata que sai uma semana depois, de que o Banco Central, o colegiado que cuida da política monetária, o Copom, deu um sinal claro de que essa taxa de juros vai começar a cair em março. Relembrando, ela deve começar a cair, mas não de maneira muito firme, até porque o mercado espera que o juro termine esse ano, a taxa Selic, que é a nossa taxa básica, ainda em 12%, portanto, ainda em 2 dígitos. Então, deve ser um início de queda somente em março e ainda assim num ritmo não tão acelerado, o que, é claro, preocupa os setores da economia, que vem falando o quanto que essa taxa de juro vem dificultando a atividade econômica, especialmente em setores industriais e também de comércio, mas também o governo brasileiro. Ano eleitoral e é claro que a gestão federal está preocupada com essa taxa de juro alta. Tem alguns analistas até, Danilo, que a gente trouxe mais cedo, estão apontando, é um destaque do jornal Folha de São Paulo que a gente trouxe aqui na abertura do Novo Dia, que é com relação à cotação do dólar. Tem muito dólar entrando aqui no Brasil, muito investimento estrangeiro aqui no Brasil. A cotação do dólar vem caindo, fechou em R$ 5,28 no pregão da última sexta-feira. E com o dólar, digamos, sob controle, isso pode fazer com que a inflação fique abaixo do que muita gente está colocando no mercado. E isso influencia a taxa básica de juros. Teremos, inclusive, nessa semana, divulgação do IPCA 15. IPCA 15, mais conhecido como a prévia da inflação, também o primeiro que a gente tem agora em 2026. Terça-feira, a gente tem a divulgação desse dado importante, IPCA 15, para janeiro. O que a gente pode esperar? Uma desaceleração, especialmente porque a gente contou aqui no Novo Dia, inclusive, em dezembro a gente costuma ter aquela aceleração que ela é sazonal, então uma série de preços, por exemplo, de transporte, de passagens aéreas, a gente deve ver uma reversão nesses preços e ver cair um pouquinho, assim como a energia elétrica, até porque a gente agora com mais chuva, os reservatórios enchendo, a gente pode esperar que a gente tenha uma energia elétrica um pouquinho mais barata.
Esse um primeiro destaque da semana, terça-feira, divulgação da prévia da inflação. Um segundo destaque, a gente tem na sexta-feira, divulgação de PNAD, portanto, de dado de mercado de trabalho com relação ao finalzinho do ano a dezembro. E mais uma vez a gente pode esperar um dado positivo, até porque temos a sazonalidade de dezembro, com contratações para atender demanda de fim de ano, especialmente nos setores de serviço e comércio. Então, PNAD, sexta-feira, dado de emprego aqui no Brasil, que também deve vir positivo, uma aceleração com criação de postos de trabalho.